Hoje a gente vai falar sobre uma mentalidade que é o principal segredo dos grandes streamers. Mas antes disso, é importante a gente entender um pouquinho do contexto que a gente está inserido para fazer sentido o que a gente vai falar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está atualmente num contexto que ele é completamente saturado. A gente tem muitos streamers fazendo praticamente a mesma coisa. Sentar na frente do PC e ficar jogando alguma coisa e interagindo com o chat quando alguém fala alguma coisa. E aí tem aquela dica que vários canais dão, que é a questão de criar conteúdo em outras plataformas. Grande maioria de vocês já sabem que essa é uma forma de fazer, e que inclusive essa forma também de simplesmente criar conteúdo em outras plataformas, também ela tem algumas coisas ali que não é bem assim. Mas calma que a gente vai falar sobre esse negócio de criar conteúdo em outras plataformas, a gente vai falar como grandes streamers utilizam essa ferramenta. E aí pra gente começar a entender esse problema, a gente tem que observar uma pergunta que normalmente fazem pra gente quando a gente fala que cria conteúdo. Por exemplo, se você fala que você é streamer, normalmente a pergunta que as pessoas fazem é: o que você joga? Agora, quando você fala que você é youtuber, que você cria conteúdo pro YouTube, por exemplo, a pergunta é: mas que tipo de conteúdo você faz? E só essas duas perguntas, se a gente prestar atenção, elas começam a revelar pra gente qual o caminho pra gente se destacar como streamer. Então, como a gente falou, a grande maioria das pessoas que fazem stream, elas sentam e jogam. Basicamente, elas reagem ao conteúdo. E essa é uma atitude completamente passiva da criação. Porque se você simplesmente reage, não é você que realmente tá planejando, que tá criando aquele conteúdo. E aí, como uma coisa mais simples, mais fácil de ser feita, então por consequência ela acaba sendo mais saturada, ou seja, mais concorrida. E eu tenho percebido que nos últimos 2 anos, principalmente, tem tido uma formulazinha pra sair desse negócio de simplesmente jogar videogame, que são os conteúdos de react. Então a pessoa vai lá, coloca um vídeo, fica assistindo, às vezes faz uma piadinha, um comentário. Só que é preciso entender que o react, tanto da gameplay, de jogar um jogo ou de assistir um vídeo, elas não funcionam simplesmente por conta do comentáriozinho ou da piadinha. Ela tem um outro elemento por trás dela que faz com que ela funcione pra algumas pessoas e não funcione pra outras. Vamos pegar o exemplo do Orochinho, que é um criador de conteúdo que ele é bem conhecido na Twitch, ele pega uma grande média de público, chegando às vezes a 20 mil pessoas. Só que o que acontece? Antes mesmo do Orochinho ser streamer na Twitch, ele era youtuber, ele criava conteúdo no YouTube. E presta atenção no verbo que eu tô utilizando aqui, ele criava conteúdo no YouTube. Ou seja, ele não simplesmente reagia, ele preparava um conteúdo, ele preparava alguma coisa pra falar, trazia lá alguma informação, fazia uma edição e postava na plataforma. E aí, por conta do conteúdo que ele trazia, que ser interessante, e dos comentários que ele fazia, ele acabou se tornando uma certa autoridade de comédia. Então as pessoas começaram a se identificar com ele, com o tipo de humor, achavam legal as piadas, achavam engraçado as coisas que ele falava. E é somente por conta de ele ter formado essa autoridade como uma pessoa da comédia, como uma pessoa engraçada, que hoje as pessoas assistem, querem assistir, têm interesse em ver as reações dele na plataforma da Twitch. Então veja que aqui não é simplesmente o react pelo react, mas tem todo um histórico de por que as pessoas assistem o Orochinho fazer live. Ou seja, os criadores de conteúdo que normalmente crescem são aqueles que eles criam alguma forma de autoridade, entendendo que a autoridade não tem nada a ver necessariamente com a pessoa saber muito sobre um assunto e tal. Às vezes pode ser uma coisa bem besta, uma coisa boba, uma coisa do dia a dia, mas quando você lembra daquela coisa, você pensa na pessoa. Essas pessoas, elas criam autoridade ao invés de simplesmente reagir com um vídeo ou com um jogo que elas jogam. E aí a gente começa a entrar naquilo que a gente falou no começo sobre a questão do criar conteúdo em outra plataforma. Por que que não é bem assim? Por que não é só pegar um corte da live, pegar um negócio e jogar pra dentro do YouTube? Falando especificamente sobre o YouTube, pra grande maioria dos streamers, essa passividade que as pessoas têm nas lives, ela acaba se refletindo também dentro do YouTube. Ou seja, quando a gente fala em criar conteúdos plataformas, normalmente o que a pessoa pensa é: vou fazer gameplay. Que em resumo, é exatamente a mesma coisa. É você botar um jogo, jogar aquele jogo e reagir com aquele jogo. E aí tem algumas pequenas variações disso, como por exemplo, a série de gameplay, pegar um jogo e ir do começo até o final dele, ou então fazer aquela lista de jogos. Top 10 jogos para PC fraco. Top 10 jogos gratuitos na Steam. Top 10 MMORPGs. Top 10 jogos de tiro em primeira pessoa. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que a gente pode fazer de diferente que outras pessoas não estão fazendo? E quando a gente faz alguma coisa diferente, a gente basicamente não tem concorrência. E aí, se não tem concorrência, fica muito mais fácil de se destacar. E para fazer alguma coisa diferente, basicamente tem 2 caminhos. Ou fazer a mesma coisa que outra pessoa já tá fazendo, porém com uma qualidade superior, ou fazer alguma coisa completamente diferente. E na primeira opção, a gente tem o seguinte: você pode, por exemplo, criar um roteiro melhor, uma história que ela seja mais envolvente, que ela prenda mais atenção, que seja mais interessante. Você pode fazer uma edição melhor do que outras pessoas estão fazendo. Você pode trazer uma qualidade de imagem melhor, uma qualidade de som superior. E aí nessa primeira opção, basicamente você tem que se dedicar a investir tempo e provavelmente dinheiro também, porque equipamento normalmente é um pouco mais caro, a não ser que você seja um gênio da gambiarra, você consiga fazer uma coisa muito legal com coisa muito barata. E para escrever um
roteiro, pra fazer uma edição melhor, você tem que estudar, você tem que praticar. Então leva algum tempo pra conseguir esse conhecimento pra fazer um negócio melhor que as outras pessoas estão fazendo. E na segunda opção é fazer alguma coisa que seja inusitada, algo que as pessoas nunca tenham visto antes. Só que lembrar que a criatividade não é uma coisa que ela surge do nada, que ela vem do além. Tem o cara gênio que ele tá lá um dia e do nada cai um negócio na cabeça dele, ele tem uma puta ideia que revoluciona toda a criação de conteúdo. Normalmente essas sacadas, essas ideias, essas coisas vêm de referência. Ou seja, de você consumir outras coisas, de ter experiências na sua vida. Assistir um filme, uma série, ir num teatro, ler um livro, viajar, conversar com pessoa diferente, ir pra algum lugar que você nunca foi antes. Porque a real é que ninguém cria coisa do nada, né? Às vezes as pessoas simplesmente pegam duas coisas que você viu lá do passado e tal, junta essas duas coisas e cria uma coisa nova. Os melhores filmes, os jogos são exatamente assim. Você sempre vai lá procurar, você vai encontrar várias referências de outros filmes, de outros jogos, de outras coisas. Só que o problema é que se você criar uma coisa que seja inusitada, logo as pessoas vão perceber aquilo que tá funcionando, tá dando certo e vai começar a aparecer um monte de cópia. Agora, independente do caminho, uma coisa que não pode faltar no conteúdo é autenticidade. Porque criar algo inusitado é você colocar ali as suas experiências, suas características, sua personalidade, as coisas que você viveu, que você conhece. E isso simplesmente não tem como ser copiado. Um exemplo disso é o Defante, que ele tem um jeito de fazer o humor dele, o jeito dele de fazer as piadinhas e tal. E tem algumas pessoas que às vezes aparecem com algo parecido, alguma coisa similar. Mas normalmente o que acontece, essa pessoa é taxada como uma versão tal do Defante. E além da autenticidade, ela poder vir, por exemplo, da sua forma de falar, das suas experiências, ela também pode vir da imagem que você passa na sua stream. Por exemplo, de você colocar a sua personalidade no seu cenário, as coisas que você pendura lá, os bonequinhos, negócios que você tem, que você acha maneiro, as overlays que você usa na sua stream, por exemplo, a tela de começar a live, a borda de câmera, as músicas que você escuta na sua live. E pra você conseguir umas overlays legais, umas overlays baratas pra sua stream, música sem direito autoral também pra você não ter problema nenhum, pode vir aqui na Ownit. Aqui tem mais de 600 alerta e overlay que você pode trocar à vontade. Além de ter uma biblioteca gigante aqui com músicas sem direito autorais de vários estilos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá e dá uma olhada, beleza? E todas as coisas que a gente falou aqui pra você ser capaz de criar um conteúdo que realmente destaca alguma coisa diferente, são habilidades que você pode desenvolver. Então, como a gente falou, as referências são muito importantes pra você poder pensar em coisas diferentes. E isso é coisa que você adquire a partir de filme, de livro, de série, de teatro, conhecer obra de arte e experiência de vida, as coisas que você vive também vão refletir bastante conteúdo em criar uma autenticidade para o que você faz. Consumir outros conteúdos, que é um negócio que assim, ó, cara, eu não consigo entender, velho. Tem muita gente que fala que quer ser streamer e a pessoa simplesmente não assiste stream. E isso é uma coisa muito importante, porque como é que a pessoa vai entrar num meio que ela não faz simplesmente ideia nenhuma do que tem lá? Não que não seja possível, não que não existem streamers que começaram dessa forma, mas com certeza é muito mais difícil para você se adaptar ali no começo. Também tem a questão de conhecimentos técnicos. Por exemplo, aprender a editar, aprender a criar um roteiro, aprender a contar história, escrever. Então, todas essas coisas somadas, quando você traz para dentro do seu conteúdo, é isso que vai te dar essa autenticidade e autoridade no seu conteúdo. Inclusive, a gente trouxe um stream profissional falando de algumas coisas, mas na prática disso que a gente tá falando aqui. Então, o vídeo tá aqui do lado, assiste aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, porque dependendo do algoritmo é bem complicado, né? E deixa a sua opinião também no comentário, beleza? Então é isso, um abraço e até mais.